Muito boa tarde, irmão, boa tarde, irmã. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e toda a sua família. Nós desejamos de todo o nosso coração a você paz e prosperidade. Prosperidade para você dar uma vida digna para sua família, para você ser a resposta da oração de alguém, e paz para você conseguir sobreviver nos dias difíceis que a Bíblia fala que nós já estamos enfrentando. Então, o desejo de todo o nosso coração é paz e prosperidade para a tua família. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, a irmã Dalva, a mãe do Wesley. Veio de longe visitá-lo e é um prazer todo nosso receber a senhora aqui. E cremos e temos a certeza que Deus ele vai usar muito a vida da senhora para falar com as pessoas que estão do outro lado. Boa tarde a todos, a paz do Senhor esteja com todos. Irmã, a primeira pergunta é a seguinte, como e onde começou a sua caminhada cristã? Olha, a minha caminhada cristã começou quando eu tinha de 6 para 7 anos. Foi uma jornada muito assim, longa da minha vida e um pouco dolorosa. Quando eu tinha de 6 para 7 anos, minha mãe, Lourdes, me deu eu para uma mulher e aí assim começou a minha caminhada cristã. Eu com muita tristeza no coração, logo cedo, muito sofrimento, eu comecei a clamar a Deus porque minha mãe de criação era evangélica, E aí eu via eles orando, jejuando, e assim eles começaram a me ensinar a caminhar e plantar a semente no meu coração. Certo. E segundo a senhora tinha 7 anos de idade. 6 para 7 anos. 6 para 7 anos, quando a senhora chegou até essa família. E a gente sabe que de 6 para 7 anos, hoje não, hoje a gente tem a internet, Hoje você tem a internet aí para ficar por dentro, não só de tudo que está acontecendo no mundo, sim, mas como também para estudar a Bíblia. Sim. Mas se a gente se trata de 20 anos atrás, a gente já não tinha mais a gente não tinha esse acesso. Não. E como foi para uma criança de 7 anos, que a gente sabe que também era difícil aquele tempo, largar, na maioria das vezes e na maior parte, largar o tempo de brincar para buscar Deus? Olha, irmão, eu vou falar uma coisa pro senhor. Não foi fácil, Não foi fácil. A minha caminhada foi muito dolorosa, porque não foi porque eu quis, Assim foi como minha mãe disse, que foi uma história muito triste. Eu tendo que ir para uma família que eu não a conhecia, E lá eu passei por diversos sofrimentos, muita dor, muito sofrimento, muito rejeito. Então é uma dor assim, para uma criança de 6 para 7 anos, a gente não entende o que está acontecendo. Então é uma dor muito, muito dolorosa, porque muitas pessoas hoje em dia passam por isso, essa dor. Porque muitos pais, por falta de condições financeiras, por às vezes não ter o que dar para os seus filhos, opta por dar. Foi no caso da minha mãe, entendeu? A minha mãe tinha ao todo 9 filhos e ela deu eu e mais outros irmãos meus. Mas para ela foi uma dor grande. Só que para mim foi muito mais. Porque eu não entendia, eu não conhecia a família, eu não sabia o que estava acontecendo. Então é uma dor muito grande para uma criança, passar por que eu passei. Eu não entendia, eu fiquei muito triste, muito revoltada, porque eu falei assim, meu Deus, por que a minha mãe me deu? Entendeu? Então hoje eu entendo, Hoje eu entendo que um pai e uma mãe faz muita falta na vida de um filho. E quando os pais, às vezes, por falta de alimento, por falta de condições financeiras, dá você para alguém que você nunca viu, é uma dor grande.
Porque minha mãe não perguntou assim pra mim, você quer ir? Eu não entendia esse lado da minha mãe. E eu falei assim, meu Deus, por que a minha mãe me deu? Então, foi uma tristeza muito grande pra mim, porque eu tive que carregar isso pro resto da minha vida. Entendeu? Então, hoje eu entendo. Hoje eu entendo o que a minha mãe passou, porque hoje eu sou mãe. Então, hoje eu entendo a caminhada, porque ela não conhecia a palavra de Deus. Minha mãe, Lourdes, ela não conhecia o Evangelho. Então, muitos passam porque eu passo, que eu passei, porque por falta de alimento, ou porque minha mãe tinha que cuidar dos outros filhos. Então é muito difícil, é uma dor tremenda. Só quem passa é a dor da rejeição, porque eu entendia como dor de rejeição. Então é uma dor que eu não gostaria para ninguém. Demorou muito para mim tirar essa dor. Ainda às vezes tenho traumas, na minha vida. Então é muito difícil. É um assunto assim que me deixa muito triste. E tem muitas pessoas hoje em dia que estão passando por isso, Só que aí eu aprendi a amar e a orar e entendi que através de Deus eu podia ter os encontros com Ele. E foi onde que eu conheci o amor de Jesus. Foi quando Jesus, me visitava espiritualmente, eu orava, dobrava o joelho, eu entendi. Então quer dizer que para tirar um pouco essa dor, eu vou falar com Jesus, vou dobrar o joelho. Aí foi aonde que eu dobrava meu joelho e eu sentia o alívio, o bálsamo. Então é uma dor muito grande. E a senhora falando aí, me recordo agora que tem um versículo que fala que ainda que o pai ou a mãe se esqueça do filho, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então só quem passa por esse momento sabe, A gente sabe que não é fácil. Você que é criado com seus pais, com suas mães, a gente sabemos que não é fácil. Mas a gente sabemos também que quando a gente acha que a nossa vida está difícil, se a gente olhar para o outro lado, tem gente passando coisas muito mais difíceis do que nós. Então a gente temos que agradecer a Deus por tudo aquilo que nós passamos. Ou seja, o deserto que a gente passa hoje é ensino para os dias de amanhã. A gente sabemos que tudo que a gente passamos hoje é um aprendizado para o dia de amanhã. Ou seja, a senhora era uma criança, foi rejeitada, cresceu, se tornou uma mulher, se tornou mãe. Aí a senhora agora entende o que é essa dor. Sim, sim. E antes da minha mãe falecer, ela me pediu perdão. Ela já havia pedido antes, mas eu como criança eu não entendi. Eu não a perdoei, porque eu era muito pequena para entender aquela dor. Eu chorava, eu tinha muitos traumas, eu tinha medo de escuro, até hoje eu tenho esses traumas, porque tem pessoas aí que sabe a dor que eu estou sentindo, de ficar sozinha, porque você carrega aquela ferida, aquela dor, você não entende o porquê. Por que ela fez isso comigo? A minha mãe não me ama? Quantas vezes eu olhei no olhar dela e falei assim, por que a senhora fez isso comigo? Por que, mãe? Por quê? E antes dela falecer, ela me pediu perdão. Ela me pediu perdão. Mas foi aí que chega a questão do amor de Jesus. Deus permitiu que eu fosse morar com essa família que era cristã, família que servia a Deus, para poder chegar até a mim, porque Deus faz muitas coisas. Quando Ele quer ganhar um só, para chegar em um, Ele move muitos. Sim, eu até entendo isso que a senhora está falando, porque as coisas, elas fogem do nosso controle, mas do controle de Deus ela jamais fugiu.
Às vezes a gente se pergunta por que eu? Talvez do outro lado tem gente passando situação pior, né? Situação pior. E a situação ela tá na mão de Deus. Deus está conduzindo. Só que a gente, por ser pequeno, a gente não entende. Mas passado um tempo, a gente vai entender que tudo era projeto de Deus. Aí passam-se os anos, né? Aí surge o Wesley, o filho da promessa. Sim. E aí, como que foi? Quando eu engravidei do Wesley, assim, foi surpresa. E eu tive muito sofrimento. Passei muita luta mesmo. Teve pessoas que me rejeitaram, né? Teve pessoas que me rejeitaram. Eu tive, assim, começo de aborto. Eu tive sangramento, perca de líquido, placenta, tudo sozinha, eu e Deus. Lutando eu e Deus e o meu filho, o Leonardo, que estava ali comigo. Eu não tinha, às vezes, forças, né? Mas eu lembrava do Deus da minha mãe de criação. Que a minha mãe de criação sempre falava: se você não tem forças, dobre o joelho. Deus vai ouvir suas orações. Porque é triste pra gente que passa por essa dor, né? Você quer, né, lutar, você quer ser mãe, você quer... Porque eu já passei por uma dor lá atrás. E aí depois veio a dor da rejeição, da gravidez. Né? Muitos me humilhavam. Aonde eu ia me humilhavam. Eu chorava muito, né? Mas eu nunca deixei de acreditar num Deus vivo. Eu corria lá e lembrava, minha mãe falava assim: quando estiveres passando por uma prova, dobre o joelho, que Deus vai estar lá. Então, eu falo, né, que aqueles que estiverem passando o mesmo que eu passei lá atrás, né, rejeição de quando criança, rejeição quando às vezes muitas são abandonadas, né, engravida, o pai da criança não aceita, né? Esse não foi o meu caso de o pai do meu filho não aceitar, mas as outras pessoas, porque eu já tinha um filho com 2 anos, né? E aí falava: nossa, mas grávida de novo, entendeu? Então nesse momento eu tive só Deus e meu filho Leonardo comigo, né? Porque eu sempre morei longe das minhas 2 mães, né? Minha mãe Lourdes morava em Rolândia e a minha mãe Loura morava em Pérola do Sul, né, do Paraná. Então tudo, a minha sogra morava longe. Então eu me via sozinha, passava mal, não tinha ninguém para me ajudar, me apoiar. Aí eu tive, né, começo de aborto e escoamento de placenta. Com 6 meses o Wesley queria nascer. Aí fui pro hospital, ficava indo e vindo, e a médica, né, na época era a doutora Ângela, falou: não, mãe, não é hora dele nascer. Aí se passou o tempo, né, da gestação. Com 7 para 8 meses, o Wesley quis nascer. Eu caí, levei um tombo, escorreguei, tive perda de muito sangue, muito líquido, mas Deus falava para mim: ele é promessa minha. Deus me visitava e falava: ele é promessa minha. Muitas mãezinhas que passam pelo mesmo procedimento, pelo mesmo sofrimento, não temas, porque Deus está contigo. Deus nunca vai abandonar nenhum que é dele. Se você não sabe orar, ore o Pai Nosso, porque só Ele, né? Só Ele tem o bálsamo, né? Aquela tristeza que às vezes você sente, às vezes você sente uma vontade de sumir e não tem ninguém para desabafar, como era o meu caso. Eu chorava, eu dobrava o joelho e chorava. E eu falava: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, né? Segura minha mão, sustenta os meus dias aqui na terra, porque está tão difícil.
E aí quando eu fui cair, levei um tombo, passei mal, aí fui pra maternidade. Aí Deus falou, agora tá na hora. E ele falou, ele não vai morrer dentro do seu ventre, ele é promessa minha. Eu vou usar ele. Eu vou usar ele na face da terra. Ele vai converter muitas almas. E eu acreditei, porque Deus sempre estava comigo. Às vezes, né, eu chorava oculto, não deixava ninguém ver, porque as pessoas me chamavam de ridícula, de novo grávida. É isso que as pessoas fazem com a gente, sabe? Mesmo você ir no cuidar do seu filho, as pessoas não aceitam. As pessoas te criticam, as pessoas te ofendem, mas não vão lá. É poucos que vão te dar um abraço, poucos que vão lá te acalentar, mas o maior está contigo. E engraçado, né, que, por exemplo, quando a mulher ela já é mãe de um filho, talvez ela é mãe solo, solteira, ela está batalhando para cuidar do seu filho, e ela engravida de outro, a primeira reação das pessoas é apontar. De novo? De novo. E eles nem sabem que através desse de novo pode nascer um homem de Deus, pode nascer um pai de família do bem, né? Pode nascer um tio, um avô, um homem de Deus, né? Pode nascer um Abraão, sim, um Moisés. Sim, mais um profeta, né? As pessoas elas carregam o ser humano, gente, ele é dotado dessa especialidade de fazer isso, Apontar o dedo. só de apontar. A gente nunca leva as coisas para olhar do lado bom. Por exemplo, uma mulher que já tem um filho, a mãe solo já tem um filho. Se ela tiver mais um, ela fazer 2, naturalmente, na sua velhice, não será só um que cuidará dela, será 2. Tá vendo? A gente só aponta o dedo, mas a gente esquece que o futuro pertence a Deus. Deus, ele está cuidando de tudo. A gente não vemos como é o andar das coisas realmente. A gente só está vivendo a nossa vida, mas Deus, ele está cuidando de cada um, tanto do de cá quanto do de lá. E por exemplo, aí nasce o Wesley. Como que foi assim, a partir do nascimento dele até ele se converter? Foi tudo normal? Não. Foi uma bênção? Não. Foi um menino que andava para a igreja, que adorava ao Senhor? Olha, eu até me emociono. Vocês me perdoam. Foi muito sofrimento. Porque inúmeras vezes o diabo tentou ceifar a vida do meu filho. E Deus, com a existência, o seu amor, né, o seu cuidado, ele nunca deixou. Ele sempre protegeu o Wesley de todas as formas. Ele foi crescendo, ficou internado, né, com pneumonia, com 4 meses. Eu quase perdi ele. E com uma mãe nova, na época, eu era muito nova, eu tinha 14, 15 anos, eu era nova, eu era bem novinha, conheci o pai dos meus filhos, né, a gente resolvemos morar junto, né, depois de um tempo, mas conheci ele cedo. E eu sempre orando, eu lembrava dos meus pais de criação, ensinando que se eu tivesse um problema, busca Deus de Abraão, né? Deus de Isaac, Deus de Jacó. E não foi fácil, irmão. Não foi fácil. Foi uma dor muito grande, porque eu tentava proteger meu filho, primeiramente Deus, e orando, né? E jejuando e clamando. E ele caía, eu já entrava em desespero. Aí meu filho teve um tempo na UTI, e eu orava, eu chorava, eu clamava,
Eu chorei muito, porque meu filho ficou mais ou menos um mês em coma. E ali o Espírito Santo me visitou. Assim, foi um momento tão difícil. E eu pedi, eu clamava, eu falava assim: Senhor, não leva meu filho. Se o Senhor diz que ele é promessa desde o meu ventre, não leva. O diabo tentou ceifar a vida dele dentro do meu ventre. Caí, levei tombo, fui empurrada, agredida. E nem por isso, eu sempre protegendo a minha barriga, sempre protegendo meu filho. Eu falava assim: se ele é promessa, cuida dele. Porque se o Senhor disse para mim, visitou eu no meu quarto, falou assim: ele é promessa, promessa não se morre. Pois eu orei durante um mês. O Wesley estava com 11 anos, 10 anos o Wesley estava. E foi uma história muito triste. Meu filho levou um tiro e Deus pegou e falou assim: você não está sozinha. Você sempre clamou, você sempre buscou. Você não está sozinha. Lá no hospital ele enviou anjos. Eu não estava apavorada, sabe? Eu senti o bálsamo do Senhor. Todo mundo que ia visitar meu filho na UTI dizia: não tem mais jeito. Eu olhava e falava: pobre, coitada dessa pessoa. Ela não sabe o Deus que dá para meu filho. Ela não sabe o Deus que o meu filho serve, que eu sirvo. Então, você está passando por esse momento, por essa prova, não desista. E tem um Deus que Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre vai estar contigo. Porque clama. Deus só fica esperando você clamar. Então eu clamei. Eu lembrei da minha mãe, do meu pai Nicolau, minha mãe Dormina, dizendo: busca Deus, minha filha. Está sentindo dor na alma? Busca Deus. Seu filho está sofrendo? Busca Deus. E meu filho estava lá. Eu clamava a Deus. Eu lia a Bíblia para ele. Eu fazia o pôr do sol, né? Eu fazia o pôr do sol porque eu sou adventista. E eu falava assim: filho, Deus não vai deixar você morrer, você tem promessa. E eu estava tranquila, irmão. Por quê? Eu sabia que Deus estava me cuidando de tudo. E que o Wesley ia sair dali, brincar, jogar bola, pregar o evangelho. Mas eu mal sabia que ali estava começando as minhas lutas espiritual com o diabo. Porque Satanás não usa os de fora, usa os de dentro. Sim. Você sabia disso? Satanás não usa os lá de fora, usa pessoas que são seu sangue. Abandona esse Deus. Não luta por esse menino, não, né? E eu falei assim: não, jamais. Meu filho é um profeta. Ele vai sair dessa cama, ele vai para casa e ele vai voltar. Ele vai voltar porque ele é ungido. Se ele é protegido, né? Porque muitas das vezes tem mãe que tá na mesma situação que passei. E às vezes por causa de uma palavra que alguém vem e desmotiva, põe no coração, põe na alma e não busca pelo teu filho. Mãe, jamais desista do seu filho. Joelho no chão e boca no pó. Esse é o segredo do seu filho um dia estar junto com Jesus, estar buscando a promessa. Porque aí o Wesley saiu da UTI, aí Satanás começou. Satanás começou a lutar e querer levar a vida dele. Então foi uma luta muito difícil. Wesley, na dor, no leito da dor, ele prometeu. Ele falou assim: mãe, eu prometo que quando eu sair daqui eu vou servir Jesus. E eu nunca esqueci ele. Eu nunca deixei dele esquecer. Eu sempre lembrava ele: Wesley, lembra da promessa que você fez para Deus. Aí ele falava: tá bom, mãe, tá bom, rapaz novo, né?
rapaz novo. O que rapaz novo quer? Curtir, né? Curtir a vida. Sim. Rapaz novo quer curtir, passear, se divertir, namorar, né? Beber, muitos usarem droga, mas eles não querem, tipo assim, depois eu sou novo ainda, né? Eu sou novo, sou jovem, depois eu vou com as coisas de Deus, deixa eu curtir um pouco, mas mal ele sabe que ele tá perdendo, né? Ele tá perdendo, porque qual é a maior curtição? Nós que gostamos das coisas de Deus, é servir com Deus, é estar com Ele, tomar um sorvete com Jesus, passear com Ele, conversar, ler a Bíblia, né? Participar de grupos de jovens, ajudar os jovens que também passaram por esse momento. Sim, eu entendo muito bem isso que a senhora está falando, porque um dia eu fui convidado para ir num casamento, e eu fui nesse casamento, eu e a minha esposa, nós fomos nesse casamento, e a gente sentamos com o pai da noiva, na mesma mesa. Eles fizeram questão de que a gente sentasse com eles. Aí a gente ficou sentado ali. Aí vinha um, cumprimentava eles, que era conhecido, e cumprimentava nós também. E quando esse convidado saía, aí o pai da noiva falava assim: Leandro, sabe quem é ele? Eu falava: não, esse é deputado. E aí vinha outro, cumprimentava como normal, quando saía, sabe quem é isso aí, Leandro? Não, é juiz. Vinha sucessivamente deputado, juiz, advogado, e eu, sendo crente, estando na igreja, né, a gente sabe que a igreja não é um lugar de pessoas exuberantes, são pessoas simples, são pessoas sem condição. É um hospital. Sim, a igreja é um hospital. Na maioria das vezes, a pessoa está ali, ela aparenta uma coisa, mas a gente sabe que por dentro ela só está ali porque ela necessita de Jesus, de encontrar Jesus, né? Às vezes ela tem tudo externamente, mas aquilo que resolve de fato e de verdade o problema, que é a presença de Deus, elas não têm, né? E ali naquele casamento, passando todas essas pessoas importantes da sociedade, eu me sentia como um peixe fora d'água. De todo o meu coração, eu preferia estar na janta, lá na igreja, depois do culto, no meio de pessoas simples, no meio de pessoas que falam a mesma língua que nós, do que estar sentado naquela mesa, naquele casamento. Porque eu estava me sentindo um peixe fora d'água, entendeu? E a gente sabe que não é fácil a nossa caminhada, porém, ainda sendo dolorosa, a gente sabe que no final é vitoriosa, né? Aí eu marquei também aqui, ó, as promessas de Deus nunca morrem. Não. A senhora acha assim, que por mais que Deus ele faz promessa, sim, né? Desde que a gente pegue a Bíblia, a palavra dele para a gente ler, ele já começa a fazer promessa. E aí, o tempo vai se encarregar dessas promessas se cumprirem ou não em nossa vida, porque tudo depende de nós. Deus ele faz a promessa, mas ela só se cumpre se nós quisermos. Por exemplo, a gente aceitar. Se a gente aceitar. Se Deus ele me faz uma promessa, anda por esse caminho que você, ainda que sofra, que a gente sabe, né? Não é mil maravilhas, seguir pelo caminho que Deus manda. Mas se ele falar assim: Leandro, vai por esse caminho, porque no fim dele, a tua vitória vai estar te esperando, né? Se eu resolver não ir por um caminho que Deus mandou e eu pegar outro, essa promessa ela não vai se cumprir, né? Não. Aí a promessa de Deus ela não envelhece. O que a senhora diz para essa pessoa que está do outro lado, que tem uma promessa, que ouviu Deus falar um dia, que ouviu Deus fazer uma promessa, e que ela está achando que o tempo está passando e que essa promessa ainda não se cumpriu? O que a senhora tem para dizer? Olha, o que eu tenho para dizer como mãe, né, e hoje como vó de duas meninas maravilhosas, lindas, né, a Luna e a Luz, não desista. Não pense que tá demorando, porque tudo é o tempo de Deus. Tudo é o tempo do Senhor. Nada, não cai um fruto de uma árvore
se não for da vontade de Deus. É tudo no momento certo. Deus não coloca um fruto ou naquela videira, ou naquele pé de laranja, se não for tempo daquela laranja brotar. Porque a laranja, mexerica, tudo tem seu tempo, né? A manga, tudo tem sua época de florir, sua época de dar fruto. Então, é tudo no tempo certo. Então, nada na vida é por um acaso, nada na vida é sem o tempo. Nós temos o tempo certo de nascer, caminhar, falar, né? Tanto é que nós precisamos de nossas mães para nós aprender a falar, a caminhar, a sentar, a gatinhar. E é a mesma coisa nas promessas do Senhor. Tudo tem seu tempo, é o tempo de Deus. Quando Ele falar assim, basta, porque foi o que aconteceu comigo. Entendeu? Deus falou, basta as minhas lágrimas. Meu filho saía, eu falava, Senhor, guarda meu filho. Leva ele, meu pai. Eu pedia, eu incomodava o Espírito Santo para tirar ele de lá, porque eu sentia aflição. Ele batia a porta de casa, eu não dormia enquanto ele não estava em casa, enquanto ele não chegava. E eu perguntava, você chegou, filho? Cheguei, mãe. É você, filho? Muitas das mães que os filhos saem, ela fica assim, meu Deus, onde que esse menino tá? Onde essa moça tá? E não sabe com quem tá ou com o contexto de quem tá. Meu filho saía, ele vinha tomar bênção, eu falei, vai com Deus, meu filho. E eu ficava preocupada, mas só que eu falava assim, Senhor, cuida do meu filho. Então, quando há promessa, quando Deus promete para você que vai cuidar, é porque Ele vai. Se tem promessa, é no tempo de Deus, como os frutos, né? Tudo é o tempo de Deus. Sim, eu creio nisso, irmã. Quando Deus ele faz uma promessa para alguém, por mais que essa promessa demore, ela vai chegar. Basta que nós permaneça no nosso caminho. Tenha fé, paciência, sabedoria, distinguimento, né? Porque a palavra de Deus fala, né? Que se a gente não tiver sabedoria de Deus, distinguimento para esperar, paciência para esperar, não tem como. Porque se você põe nas mãos de Deus, o seu filho, sua filha, né, tá te dando trabalho, você põe nas mãos de Deus e você pega e quer tirar das mãos de Deus, aí Deus fala, poxa vida, eu quero fazer pelo seu filho, pela sua filha, mas você não tem paciência de esperar. Então as coisas não são como a gente quer. Eu chorava, não pense que eu não chorava, não. As lutas, quando aconteciam as coisas, que ele vinha me contando, mãe, você não sabe o que aconteceu, meu coração quase saía pela boca. Eu falava, meu Deus, obrigado, porque ele chegou, ele chegou bem, ele chegou são. Eu ia lá ver, eu orava em cima da cabeça dele, meu filho. Quantas mães estão passando por isso? Muitas. Verdade. Eu marquei aqui também, ó. A senhora lembra quando Samuel nasce? Ana, ela faz um voto. Ana não tinha filho, né? Não tinha filho, não podia gerar. Ana não era estéril, segundo a Bíblia. A Bíblia diz que Deus ele fecha a madre de Ana, Sim. Porque vendo e conhecendo o futuro, ele sabia qual seria o futuro dos filhos de Eli. Por isso, ele fecha a madre de Ana para esperar o tempo certo. E aí Penina gera filho e tal. E aí Ana, ela faz uma promessa. Se Deus desse um filho para ela, Sim. ela o devolveria, né, para a casa do Senhor. Ou seja, e com Wesley foi diferente, né? Ele que prometeu de andar nos caminhos. E aí a senhora que tem que ficar, quer dizer, tinha, né, que ficar lembrando, Wesley, ó, você prometeu, Wesley, você prometeu, Wesley, você prometeu. E... Porque eu sabia, irmão, que quando a gente promete uma coisa para Deus, Ele pode passar o tempo que for. Ele vai vir te lembrar, Ele vai lembrar, né, que você tem,
né, uma promessa para cumprir, você tem um propósito para você seguir. Porque você não deve prometer nada a Deus se você não vai cumprir. Porque as coisas de Deus é sério. As coisas de Deus a gente tem que levar a sério. A gente não pode brincar, né, com as coisas de Deus. Ou você é, ou você não é. Entendeu? Se você prometeu, mesmo você sendo uma criança, depois dos 7 anos, você deixa de ser totalmente inocente. Então eu falava, ele conhecia a palavra, porque eu ensinava, mas assim, não conhecia profundamente, mas sabia os princípios da palavra de Deus. Sim. Porque ele sabia que orar, jejumar, clamar era, né, a vontade de Deus. Então quando você promete alguma coisa para Deus, não prometa, porque você vai ter que cumprir. E eu vi uma frase esses dias que falava assim: todo aquele propósito que você colocar no seu coração, você não fale para ninguém. Por quê? Porque se você fala, por exemplo, eu vou trabalhar esse ano, para o ano que vem eu ir para os Estados Unidos, um exemplo. Se eu contar isso para a senhora, no meio dessa caminhada, se eu esmorecer, a senhora vai dizer: você não falou que ia para os Estados Unidos no ano que vem? Então, se eu prometo... Deixa de ser promessa. Eu falo para alguém e ouve, sempre que eu fraquejar das minhas pernas, essa alguém pessoa... vai lembrar. Você não falou isso? E isso aconteceu na vida do Wesley. Quando ele pensava em desistir, a senhora ia lá: lembra? O Espírito Santo me incomodava dia e noite. Eu ia dobrar o joelho, Deus falava. Eu ia na igreja, Deus falava: mãe, tá chegando o tempo, tem que lembrar ele que ele me fez aquela promessa. E aí eu lembrava ele: você lembra quando você estava para ir para o centro cirúrgico, você pediu para a mamãe cantar um louvor que ele gosta muito, né? E aí os médicos falaram assim: Wesley, não tem tempo. Aí ele pegou e lembrou de um louvor que nós cantávamos quando ele era pequeno. Posso cantar um pouquinho? Claro. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar, mesmo que através da minha vida alguém fale. Esse louvor, ele é muito forte, é um louvor muito lindo. E aí eu cantei junto com ele. Ele falou assim: mãe, não esquece de falar para Jesus me levar junto com ele. Eu falei assim: não, filho, mas você vai voltar. Ele falou: mãe, presta atenção, não há tempo. Eu olhei, peguei na mão dele com toda a confiança e sentindo a presença do Espírito Santo. Peguei na mãozinha dele e falei: mas você vai voltar, você mesmo vai falar para Jesus. Ele falou: mãe, mas se eu não voltar e Jesus voltar, fala para Jesus, fala que eu sempre amei e eu te peço perdão, mãe. Aí ele me pediu perdão: mãe, me perdoa, eu te desobedeci, eu fui um filho ruim, me perdoa, mãezinha. E eu olhei para ele e falei: filho, se Jesus não está te condenando, quem sou eu, meu amor, que vou te condenar? E beijei a testa dele e falei: vai com Jesus, daqui a pouco nós estamos juntos. E abracei, beijei ele e eles levaram ele para o centro cirúrgico. Entendeu? E é muito interessante assim, pessoal, que existem coisas que só Deus ele pode fazer na nossa vida. Existem momentos que a gente tem que largar alguma coisa, é necessário que a gente solte alguma coisa, pegue essa coisa, põe na mão de Deus e deixe que o próprio Deus ele cuide, né? Sim. Porque se a gente ficar manipulando, não vai dar certo. Mas a partir do momento que a gente coloca na mão de Deus, ele sabe cuidar. Porque está escrito na Bíblia que o possível a gente vai fazer, né? Então o possível é desde da ida até o hospital, até chegar a hora de entrar no centro cirúrgico. Aquilo que um pai
O que uma mãe de família pode fazer, é claro que não vai fazer, né? Que é abraçar, dar uma palavra de ânimo, mas a hora que chega, que você tem que apartar, deixar o teu filho na mão de pessoas desconhecidas, embora seja médico, né? Mas eu creio que seja muito difícil. Mas eu não fiquei com medo, irmão, porque o médico dos médicos estava lá. Sim. Ele já estava lá, né? Já preparado para fazer a cirurgia do meu filho, usando as mãos dos médicos. Porque Deus, Ele usa aqueles que são seus e Ele usa as mãos dos médicos. Então o médico dos médicos já estava lá. E eu tinha certeza que ele ia voltar por causa da fé, do amor que eu tenho em Deus. Sim. Que é muito grande. O amor que a gente tem em Deus, ele faz toda a diferença na nossa vida, né? A gente sabe que Deus, ele nos deu e vai nos dar ainda muitas coisas. Muitas coisas. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem reservado para nós. Lá no céu. Então, ainda tem muita coisa, tanto lá quanto aqui. Mas, por exemplo, a gente, na nossa caminhada, existem momentos que a gente está assim, existem momentos que a gente está assim. Tem dia que a gente amanhece para cima, pisando em Satanás, atropelando ele, mas tem dia, se nós não tiver cuidado, A gente nós que vai dar para baixo. E para essas pessoas que estão no outro lado, que está passando por luta, está passando por adversidade, não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer, o que a senhora, depois de ter passado todos esses problemas e ter vencido, né? O que a senhora tem para dizer para essa mãe de família que está do outro lado? Olha, não desista do Senhor, porque Ele deu seu único filho para morrer por nós. Ele morreu por mim, por você, pelo irmão, pelos meus filhos, Wesley, Vitória, Leonardo, né? Pelas minhas netas, pelos seus filhos e filhos. Não desista jamais do amor de Jesus por você, porque está faltando só mais um pouquinho para Jesus voltar, né? A nossa luta não é contra a carne, é contra o Espírito. Nossa luta é contra espírito e potestade, né? Então não desista de entregar nas mãos do Senhor. Se você pôs o seu filho e sua filha, seus netos e netas nas mãos do Senhor, deixe, porque Ele vai te ajudar, Ele não vai te abandonar, como Ele não me abandonou pelas lutas, pelas diversidades que eu passei. Eu dobrava o joelho, tinha vez que eu só chorava pelos meus filhos e principalmente pelo meu filho Wesley. Só que eu nunca desisti da vida dele, jamais. Eu sempre falei, o meu filho é do Senhor, é promessa, então ele vai ser teu, meu Deus. Então hoje eu agradeço a Deus e não desista do Senhor, porque Ele não desiste de você, jamais. Ele vai desistir de você. Ele é amor, Ele é sublime, Ele é onipotente, Ele jamais vai te abandonar. Então, ore, se você não tem a força, dobre só o joelho e chore, porque Deus ouve nas madrugadas. Eu tenho sempre um ditado para meus filhos: dobre o joelho nas madrugadas, porque o Espírito Santo, Ele visita nós nas madrugadas. É os momentos mais dolorosos, que é o momento que o Espírito Santo trabalha, que é no silêncio. Quando você vê Ele no silêncio, Ele não está quieto, Ele está trabalhando por você e por nós. Ele está cuidando daquilo que você pediu. Se você fez um pedido, entrega. Mesmo que esteja doloroso, mesmo que esteja difícil, não desista das coisas de Deus, não desista dele, porque só Ele tem a força para nos dar. A senhora falou um ponto importante aí, para a gente não desistir, né? A Bíblia diz assim, ó, que Deus trabalha a favor
daqueles que nele esperam. A gente tem problemas, a gente passa por adversidade, a gente sabe. Estamos no mundo ainda, vamos passar por bons bocados, né? E por maus bocados também, né? Que a gente não está livre. O fato da gente servir e seguir a Jesus não quer dizer que a gente vai viver no mar de doçura, que não é, né? O problema é que talvez o vizinho seja desse tamanho, para nós, né? É bem complicado, a gente sabe, mas Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. O que a gente pode fazer para confiar tanto assim em Deus, mesmo sem vê-lo? Sentiu o vento. Você já fez o teste do vento? Você não vê o vento. Não. Mas você sente. Uhum. Né? A chuva. Quantas vezes você criança, você correu na chuva, né? Aí você sente aquela chuva cair. É assim, é o vento, é a chuva, é o sol. Muitas das vezes as pessoas falam, mas eu não vejo esse Deus. Sente o sol. Por que o sol, né? Deus dá o sol? Pra gente sentir que Ele está ali. A natureza, né? Os animais. Às vezes a gente é tão ingrato, a gente não agradece, a gente fala, mas onde está Deus? Que eu sofri isso, eu passei por aquilo, né? Muitas pessoas perguntam isso. E eu acho isso assim, muita injustiça. Por que injustiça? Ele está o tempo inteiro ali, tentando te avisar, tentando falar, eu estou aqui. Sabe, o Espírito Santo muitas das vezes chora por causa da ingratidão, por causa de muitos que não confiam no Senhor. Fala assim, onde está Deus? Por que Deus não me livrou, não livrou meu filho, ou não livrou fulano? Não, muitas das vezes Deus dá o livramento, Deus avisa, Deus mostra pessoas, Deus está ali falando, usando pessoas para nos mostrar que Ele está ali o tempo inteiro. Mas a gente, muitas vezes, está passando por momentos de prova, a gente se pergunta onde está Deus. Deus está em todos os lugares. Deus está conosco em qualquer lugar. Você pode ir debaixo d'água, você pode ir em qualquer lugar, Deus vai estar lá. Ele vai estar lá. Verdade. Pessoal, infelizmente ou felizmente, né? Quando eu digo infelizmente é porque nós já vamos encerrar essa entrevista com a senhora, tá? E quando eu falo felizmente é porque eu que não conhecia a história de mais uma mãe, né? Talvez você que está aí do lado, que não conhecia a história dela, ou você também que está passando ou que passou pela história dela, você tem a certeza através dela que Deus, Ele também pode fazer parte dessa história triste sua hoje, para fazer com que amanhã ela se torne um testemunho, né? Para a gente fortalecer outras pessoas. Eu desejo para a senhora do fundo do meu coração que a senhora ande nos caminhos de Deus, porque promessas Ele tem para fazer, né? E a gente só vai alcançá-las se a gente andar nos caminhos, né? Não tem como a gente alcançar promessas sem estar. Jesus, quer um exemplo? Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, se a gente quiser chegar até Deus, a gente tem que ir. Jesus é a ponte que nos liga até Deus, até a maior promessa, né? Que é a nossa salvação. Porém, não tem como a gente chegar lá se a gente for por aqui. Não. Né? Não. Então, eu desejo de todo o meu coração para a senhora que ande nos caminhos de Deus, porque coisas grandes Ele fará na vida da senhora. Amém. Para você também. Quero agradecer a todos. Aqui fica, né, a minha gratidão. E pode ter certeza que Deus vai estar com cada um de vocês. Que o Espírito Santo visite cada um.
que Deus possa guardar as suas casas, né? Guardar seus filhos, netos, que estiver passando por uma luta, ore, boca no pó e joelho no chão. Esse é um conselho de uma mãe que sofreu muito na vida, né? E passa pelas lutas, mas com Deus a gente vence. Obrigado, irmã. Que Deus abençoe mais uma vez. Amém. Pessoal, paz e prosperidade para cada um de vocês. E logo mais voltaremos com mais um testemunho forte. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Quantos minutos é? 50?